Estamos no terceiro domingo do advento de nossa liturgia desse ano A. Significa que irá prevalecer no Evangelho dominical narrativas do evangelista São Mateus. Quando falamos do ano A, prevalece narrativas do Evangelho de São Mateus. Quando falamos do ano B, narrativas do evangelista Marcos. Quando falamos ano C, narrativas do evangelista Lucas. O Evangelho de João vem mesclado. É um texto, que vai complementando as narrativas dos evangelistas chamados históricos ou sinóticos. Nas festas, nas liturgias, tempos fortes, muitas vezes temos uma presença maior do Evangelho de João. São chamados ciclos de 3 anos na liturgia. A cada 3 anos esse ciclo se repete. Isso significa que a cada 3 anos nós somos chamados a ler os 4 evangelhos. A cada 3 anos, todos nós somos chamados a ler os 4 evangelhos. E se eu perguntar aqui, quem já leu pelo menos uma vez os 4 evangelhos? O texto de Mateus, o texto de Marcos, o texto de Lucas e o texto de João. É o mínimo que a gente deve conhecer com profundidade na Bíblia. Depois nós vamos conhecer o Antigo Testamento, que anuncia a vinda de Jesus. Lemos o Evangelho que narra a vida e ensinamento de Jesus. Depois lemos o Novo Testamento a partir dos Atos dos Apóstolos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, os primórdios da igreja. A igreja dando os primeiros passos no cumprimento da sua missão, através da pregação dos apóstolos. Isso é a Sagrada Escritura. Nós estamos no domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco instituiu esse domingo como domingo da Palavra de Deus. No ano de 2019, estamos na 4ª versão. Justamente para nos chamar a trazer mais a Palavra de Deus para o centro da nossa vida de fé. Nós, bispos do Brasil, na CNBB, Assembleia do ano passado, aprovamos o documento 111. Eu acredito que já tenha nas nossas livrarias católicas. Documento 111 da CNBB. E a palavra se fez carne. Vem do Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14. E o subtítulo do documento 111, a palavra se fez carne, é a animação bíblica das comunidades eclesiais missionárias. O termo hoje que nós usamos, comunidades eclesiais missionárias, são as nossas comunidades paroquiais. Comunidades eclesiais missionárias. São as nossas paróquias, com todas as suas comunidades. É a igreja. É a nossa igreja diocesana com todas as suas paróquias. Então, a animação bíblica das comunidades eclesiais missionárias, da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. A animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. O Papa Francisco hoje, ao celebrar em Roma esse dia, domingo da Palavra de Deus, realizou ali alguns atos importantes. Vamos parar de usar a internet para difundir fake news, que tem causado tanta desordem entre nós. É hora de pôr fim nessa coisa. Parar de ficar alimentando agressividade na internet com fake news. Passando essas coisas de WhatsApp, de TikTok, que vai disseminando briga e divisão entre as pessoas. Falseando as coisas.
Grande parte do que passa aí são coisas montadas para gerar ódio e divisão entre as pessoas. Chamada polarização agressiva, ideológica. Vamos parar de usar a internet, isso não é cristão, não. Isso é coisa diabólica. Esse instrumento está nas nossas mãos, é uma arma que gera divisão e briga entre as pessoas, divide. Vamos usar a internet para buscar coisas de proveitos, coisas que nos ajudam a ser cristãos melhores, coisas que nos ajudam a viver melhor a nossa fé. Nossas paróquias estão ainda um pouco despreparadas para oferecer o itinerário formativo, pastoral, bíblico, litúrgico. Eu posso falar bíblico, litúrgico, pastoral, que é as fontes da fé. Eu falo bíblico, eu estou incluindo a doutrina também. Há uma relação direta entre a palavra e a doutrina. Bíblico, litúrgico, pastoral. Conhecer mais as fontes da nossa fé. Senão nós não vamos ser cristãos bons, não. O que está, o Papa pergunta no dia de hoje, o que está orientando a nossa vida? É a palavra de Deus ou as vozes do mundo? Nossa vida está muito mais orientada por essas confusões da internet do que pela palavra de Deus. Não vem da palavra de Deus o que Paulo está falando. E essas divisões entre vós, de onde vem? O Cristo não é o mesmo? Naquela época, a preocupação de Paulo era a divisão por causa de pregadores. E esse mal está dentro da igreja hoje também. Eu gosto de tal padre, de tal bispo, porque ele prega de tal forma. Não gosto de tal e de tal, porque prega de outra forma. Paulo diz, será que Cristo está dividido? Será que nós não sabemos que a nossa missão aqui, neste lugar, é de anunciador da palavra de Deus? Não é anunciar a nós mesmos, mas é levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, para que elas possam entender o reino de Deus e viver à luz desse reino, que Jesus hoje está iniciando. O reino de Deus está próximo, convertei-vos. Converter é mudar o jeito de pensar, é mudar o coração, mudar o jeito de pensar e mudar o jeito de agir, à luz da palavra de Deus. São chamados a buscar a conversão todos os dias. Todos os dias eu tenho que questionar o que está dentro de mim, no meu coração. Boas intenções, ou meu coração está cheio de ódio e de rivalidade? Converter, mudar o coração. O coração do cristão é um coração de amor, de bondade, de verdade e de justiça, que quer o bem para todas as pessoas. Esse é o coração cristão. Jesus, ao assumir a nossa condição humana, estava no Evangelho do domingo passado. Ele vem mudar o homem por inteiro. Ele assume, vem escrever, fala agora, no Antigo Testamento, os preceitos de Deus estavam escritos na pedra. Na Nova Aliança, os mandamentos de Deus foram escritos no coração e na mente. Por quê? Jesus assumiu a nossa condição humana, assumiu também o nosso coração e a nossa mente. Para escrever aí os preceitos de Deus, o preceito do amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo para o cristão não é uma obrigação, é uma maneira de viver. Então nós temos que pensar um pouco mais, o que é que está orientando o nosso jeito de viver? As nossas atitudes estão vindo de onde? Onde estamos buscando a nossa orientação de vida? É na palavra de Deus? Se eu fico 2 horas na internet, 3 horas por dia, lendo tudo que não traz ensinamento para a minha vida, e não tiro nem meia hora para debruçar nas fontes da minha fé, na palavra, na doutrina, no entendimento da liturgia, como que eu vou viver como bom cristão?
Ele fala, a graça do sacramento vem para nos dar força para viver a palavra, para viver a fé. Mas se eu não conheço com profundidade a palavra de Deus e a doutrina da igreja, como que eu vou viver? Como que a graça vai me dar força? Tirar mais tempo. O Papa Francisco hoje está entregando em Roma um texto do Evangelho de Mateus aos participantes da missa. Nós vamos criar meios, vou conversar com os padres da nossa diocese, para começarmos a construir esse caminho. E ajudar o nosso povo, os fiéis que participam da vida da igreja em nossa diocese, a crescer no conhecimento das fontes da nossa fé. Incentivando, oferecendo oportunidades formativas, para que o nosso povo amadureça na espiritualidade, para a gente não ficar aí à mercê dos ventos que sopram. O ano passado nós vimos o que os ventos que sopram fazem conosco. Criou uma desordem geral, dentro e fora da igreja. É sinal que estamos muito vazios. Estamos muito vazios. Não temos consciência do ser cristão. E os ventos do mundo nos condicionam a agir desta ou daquela forma, porque não temos clareza de o que é ser cristão. É um tempo desafiador. Domingo da Palavra de Deus. Vamos voltar mais nossa atenção para a Palavra de Deus, não nesse domingo, mas é um domingo oportuno. E o Papa lá propôs, vamos até 25 para celebrar o ano jubilar do concílio. Vamos retomar as constituições do concílio. Esse ano será um ano mais especial para revisitarmos a Dei Verbo, a constituição dogmática do concílio sobre a palavra de Deus. Quantas vezes já lemos a Dei Verbo? É uma constituição dogmática, ou seja, o texto tem autoridade da tradição da igreja. É um texto que tem força de doutrina para ser acreditado e vivido. Texto da Dei Verbo, palavra de Deus, texto conciliar. Vamos buscar conhecer a palavra na Dei Verbo, ler os textos bíblicos, pegar o documento 111 da CNBB, tem mais uma dimensão pastoral, se a Dei Verbo tem mais uma dimensão teológica da palavra. O documento 111 da CNBB tem uma dimensão mais pastoral, a palavra colocada em prática na vida da igreja. Por que veio esse evangelho nesse domingo? Porque ele está agora terminando uma transição. Nós vivemos o tempo do Natal em que os acontecimentos revelaram Jesus como Filho de Deus. O acontecimento do anúncio do anjo a Maria, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, o anúncio feito a José, o anúncio feito aos pastores, a estrela que brilhou para os magos e os levaram até Jesus, são acontecimentos que revelam que Jesus é o Filho de Deus. Não são acontecimentos terrenos ordinários. Faz voltar o olhar para aquele menino como revelação de Deus. O Filho de Deus nasceu entre nós. Aí veio domingo passado, e normalmente o tempo comum se abre com o batismo do Senhor. Esse ano não foi por quê? Porque houve uma coincidência de Epifania. A Epifania ficou no domingo, o batismo do Senhor ficou no segundo, na segunda-feira. Mas o primeiro domingo do tempo comum costuma ser o batismo do Senhor, quando não há essa coincidência. Então, o ano passado foi a transição feita por João Batista, a semana passada, a transição feita por João Batista. Eu vi o Espírito descer sobre ele, permanecer e dou testemunho, ele é o Filho de Deus.
E João prepara as pessoas para o encontro com Jesus e para o reconhecer como o Messias, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. É preciso que ele cresça e que eu desapareça. Nesse momento, João vai desaparecer e sofrer martírio. Eu dou testemunho, ele é o Filho de Deus. O Espírito desceu e permaneceu. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele é maior do que eu porque existia antes de mim. Então, no tempo, Jesus nasce depois de João. Mas como pessoa divina, existia antes de João. Que foi gerado e não criado. Como temos no credo niceno-constantinopolitano. Gerado, não criado. Ele entra no tempo, é gerado. Mas não é criado. Porque é a pessoa divina do Filho. Ele existia antes de mim, diz João. Agora é hora de ir com ele. João põe seus discípulos no seguimento de Jesus. E João recua. E sofre martírio. Temos hoje Paulo dizendo: a minha missão é pregar o Evangelho, mas sem usar de persuasão, porque a cruz de Cristo e o Evangelho têm força própria. Tem muita gente aí pregando o Evangelho hoje, estudando coaching para pregar o Evangelho de maneira persuasiva. Para fazer discursos eloquentes, encher auditórios, plateias, rincões e não sei o que mais. Para fazer pregações vazias. Pregarem mais a si mesmo do que Cristo. Criar suas plateias religiosas. E não a igreja de Cristo que quer viver o Evangelho. Está cheio de plateias religiosas por aí. Algumas movidas por próprios sacerdotes, que ainda não descobriu o seu lugar de anunciador da palavra de Deus. Que acha que aquelas pessoas vão na igreja para aplaudi-lo. É para admirá-lo na sua eloquência de pregador. E muitas vezes não tem uma presença e uma vida pastoral que mostre que o Evangelho está na sua vida. João falou, Paulo diz hoje, de fato Cristo me enviou para pregar a boa nova da salvação sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo de sua força própria. É a cruz de Cristo que nos converte, que muda o nosso coração, o nosso jeito de pensar e o nosso modo de agir. Tem plateias religiosas aí que são fervorosas dentro da igreja, mas lá fora não é cristã. Não dão testemunho da fé como deveria dar. Nós não somos plateias, nós somos assembleias. Assembleia é o povo congregado na fé para escutar a palavra de Deus, receber a graça de Deus e dar o seu testemunho de fé. Nós não podemos permitir que nos façam plateias religiosas. Não somos plateias religiosas. Nós somos assembleia, é o povo convocado por Cristo. A igreja que Cristo congrega para escutá-lo e ser enviado ao mundo para fazer acontecer o reino de Deus. Jesus inaugura o reino e confia o reino à sua igreja, a partir dos apóstolos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós estamos aqui como enviados, na força do Espírito Santo, para repetir o que Jesus fez. Então aqui hoje, nessa transição que se deu, na vida pública de Jesus, Jesus vai se dar a conhecer como Filho de Deus. Os acontecimentos mostraram que Jesus era o Filho de Deus, João deu o testemunho, ele é o Filho de Deus, e agora Jesus ensinando, realizando curas, expulsando demônio, vivendo entre as pessoas, dando acolhimento às pessoas, ele mostra que é o Filho de Deus.
E tem um momento do Evangelho que Jesus fala: se não acreditais que o Pai me enviou, pela força da palavra, acrediteis pelo menos através das minhas obras, que elas mostram que o Pai me enviou. A maneira como Jesus vive e age dá a certeza: Ele é o Filho de Deus. Jesus se revela como enviado do Pai, pela maneira como Ele vive e trata as pessoas. A igreja tem que se mostrar no mundo que ela é enviada de Cristo, não fazendo discursos. Ela tem que mostrar que ela está no mundo como enviada de Cristo pela maneira como ela age nas realidades do mundo, fazendo acontecer o reino de Deus. O reino de Deus é o reino do amor fraterno, onde as pessoas têm verdadeiro amor fraterno umas pelas outras, onde as pessoas querem o bem umas das outras. O amor é a força maior do reino de Deus. Onde tem ódio, onde tem divisão, onde tem rivalidade, é sinal que o reino de Deus está enfraquecido. Onde tem amor, tem união, onde as pessoas cuidam umas das outras, onde as pessoas respeitam umas às outras, o reino de Deus está mais fortalecido. Onde tem muita mentira, o reino de Deus está longe. Onde tem muita injustiça, pessoas prejudicando umas às outras, o reino de Deus está longe. Estamos vivendo um mundo caracterizado pela mentira, tempo das fake news. Estamos vivendo um mundo de muita injustiça. Cada vez mais a desigualdade social se agrava. A campanha da fraternidade desse ano vai ser sobre a fome. E vai dizer para a igreja discípula de Cristo: dai-lhes vós mesmos de comer. Se tem gente passando fome entre nós, nós temos compromisso com eles. Dai-lhes vós mesmos de comer. No reino de Deus, ninguém deve viver indignamente. No reino de Deus, ninguém deve ser explorado. No reino de Deus, ninguém deve passar fome. Todas as pessoas devem viver com nascer, viver e morrer dignamente. Jesus está anunciando o reino. Convertei-vos. O reino de Deus está próximo. Vai ter um momento que Jesus vai dizer se os demônios estão sendo expulsos, se as curas estão acontecendo, se a boa nova está sendo anunciada. O reino está entre vós. Ele é. E o reino se torna tanto mais realidade terrena, quanto mais mostramos que Cristo está no centro da nossa vida. Como diz a carta de João: quem diz ser seu discípulo deve agir como ele agiu, viver como ele viveu, como a música que o Padre Zezinho fez de forma mais popular. Esta é a missão da igreja. Mostrar que Cristo continua presente e agindo no mundo. Ora ele está na sinagoga ensinando, ora ele está às beiras do mar da Galileia, caminhando nas periferias, vendo a dor e o sofrimento das pessoas. Isso é o reino de Deus. E o Papa Francisco diz: tem duas periferias: a geográfica, normalmente no entorno das cidades, onde as pessoas vivem um total abandono político, social e econômico. Ali é uma periferia geográfica, onde as pessoas vivem abandono, vivem indignamente, morrem violentamente. Temos que ir como igreja para essas periferias geográficas. E Jesus diz também, tem as periferias existenciais. Pessoas que estão vivendo frustradas, sem perspectiva de vida, desiludidas, não acreditam mais no amor. Periferia existencial, muitas se suicidam, porque não suportam o vazio da existência, as frustrações, as decepções. No mundo que não consegue transmitir a ela o amor verdadeiro. São as periferias existenciais, e a pessoa tem tudo materialmente, financeiramente, mas estão na depressão, na angústia, porque uma frustração amorosa.
Nós temos que pensar o reino de Deus. Ele é nossa missão. Somos o reino e somos construtores do reino. Jesus escolheu os 4 primeiros: Pedro, André, Tiago e João. Jesus os viu. No dia do nosso batismo, nós somos vistos por Jesus. Jesus nos diz a partir do nosso batismo: segui-me. E a partir daí nós somos discípulos. Vamos confiar nesse olhar de Jesus. Jesus alcançou com seu olhar Pedro, André, Tiago, João e tantos outros. Como mais tarde vai alcançar Mateus, Zaqueu, Paulo, José de Arimateia, a Madalena, os santos que testemunham sua fé. Somos uma igreja vocacionada. Vocacionada, em primeiro lugar, a ser discípulo de Jesus, a viver o seu batismo, sua fé à luz da palavra de Deus. Depois podemos assumir ministérios na vida da igreja. O problema é que hoje tem muita gente assumindo ministério na vida da igreja sem ter ainda sido alcançada pelo olhar de Jesus. Jesus ainda não entrou na sua vida. E ela começa a atuar na vida da igreja. E começa a fazer absurdos. Porque ainda não se converteu. Porque Jesus ainda verdadeiramente não entrou na sua vida. João diz: quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Quem não ama seu irmão ou odeia seu irmão, ainda não conheceu a Deus. Às vezes a pessoa está na igreja todos os dias, mas ainda não conheceu a Deus. Ela não ama seu irmão, ela odeia o seu irmão. E temos que ter cuidado com esse mundo à nossa volta aí. Está nos ensinando a odiar o irmão. Isso não é cristão. Isso é para quem ainda não conheceu a Deus. Quem conheceu a Deus não ama seu irmão, não odeia seu irmão. Vamos pensar mais o que é ser cristão. Não é só uma exterioridade piedosa. É uma maneira de viver e relacionar com as pessoas conforme o Evangelho nos ensina. Assim seja.